Senadora Vanessa Grassetti. Muito obrigada, presidente Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesta segunda-feira para falar um pouco daquilo que foi a realização da nossa segunda Conferência Nacional sobre Emancipação da Mulher. Eu aqui me refiro à Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que é o partido a que pertenço, senhor presidente. Parece estranho, um partido que valoriza tanto, senador Cristóvão, a participação das mulheres não só na política, mas na vida da sociedade brasileira, assim como no mundo inteiro, está realizando somente agora a sua segunda conferência e eu vou falar a respeito disso. Dizer que também é muito recente o fato de nós termos determinado cotas internas partidárias em relação ao gênero, mas que a falta da determinação dessa política de cotas internamente dentro do partido nunca se mostrou um empecilho para a participação das mulheres, porque o PCdoB é hoje no Brasil o partido que tem a maior proporção de mulheres que atuam na política. Para que o senhor tenha uma ideia, senador Paim, dos 15 deputados que nós elegemos nas últimas eleições, 6 foram mulheres, 6, atingindo assim um percentual de pouco mais de 40%, em torno de 40% o percentual, que é um percentual perseguido no mundo inteiro para a participação das mulheres na representação política. E assim tem sido em toda a história do nosso partido, porque internamente não só valorizamos muito, mas incentivamos muito uma participação mais efetiva da nossa militância feminina, porque temos um entendimento claro que as transformações da sociedade, que os avanços econômicos, políticos e sociais do Brasil, assim como de qualquer outro país, qualquer outra nação do mundo, só se viabilizará com a presença e a participação efetiva desta metade da população, que é a metade feminina. Nesse último final de semana, a partir da sexta-feira, dia 18 passado, à noite, fizemos a abertura da nossa segunda conferência, que se seguiu durante o sábado e o domingo aqui na capital federal. Da mesa de abertura, estava lá representando o governo federal, a própria presidenta Dilma, a ministra titular da Secretaria dos Direitos da Mulher, ministra Eleonora Menigucci, que fez um belo pronunciamento, não apenas colocando na ordem do dia a luta das mulheres, mas lembrando muito a participação das mulheres nos momentos mais duros de nosso país, principalmente no período da resistência à ditadura e da luta pelo restabelecimento da democracia, vez que ela própria, ministra Eleonora, era uma militante estudantil, foi parceira do nosso presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo, na direção, à época, do movimento estudantil. E ela, assim como a própria presidenta Dilma e outras lutadoras, mulheres corajosas brasileiras, tiveram que se ausentar, ou foram presas, ou foram torturadas. Então, no sábado, uma abertura da conferência muito simbólica e que se seguiu nos 2 dias seguintes de um debate intenso, um debate profundo acerca da situação da mulher e dos mecanismos para superar estes problemas. Nós mobilizamos, senhores senadores e senhoras senadoras, durante o período de preparação da conferência, em torno de 500 mil mulheres no Brasil inteiro, em todas as unidades da federação, assim como todas as unidades da federação estavam presentes em nossa segunda conferência nacional. E de forma inédita nós estabelecemos cota, senador Paim, para essa conferência. Cota de gênero, mínimo 30% e o máximo de 50%. E que de forma inédita, nesta vez, foram cotas aplicadas, foi uma cota aplicada para os homens, porque o debate sobre a situação da mulher, sobre a questão de gênero, não deva ser um debate de interesse só das mulheres. Pelo contrário, deva ser um debate onde os homens participam cada vez mais, porque são os homens que têm que nos ajudar na luta
pela emancipação. Então, nós estabelecemos uma cota mínima de 30% e máxima de 50%. Então, daí a presença significativa, importante, da participação dos homens também, de todos os estados brasileiros, nessa nossa segunda conferência. No dia de ontem, no domingo, nós aprovamos um manifesto que é o Brasil, denominado o Brasil para as brasileiras. E, no final, deliberamos e aprovamos, por votação secreta, que assim determina o nosso Estatuto, o Estatuto do Partido Comunista do Brasil, elegemos, através de votação secreta, o Fórum de Mulheres do PCdoB. E o documento aprovado, senhor presidente, diz no documento aprovado que há um acúmulo de conquistas e avanços dos direitos e políticas públicas mais incisivas na perspectiva de gênero. Porém, destacamos ainda que há um longo caminho para que sejam superados os problemas que ainda colocam as mulheres em condição de opressão. Nesse sentido, debatemos com muita preocupação a situação, por exemplo, da violência contra a mulher. Os dados são extremamente críticos, que apontam uma violência grave que acomete as mulheres de nosso país e de todas as idades. Por exemplo, a cada 2 horas, senhor presidente, uma brasileira é assassinada, e o Brasil possui o 7º maior índice mundial de assassinato de mulheres. Além disso, a cada 5 minutos, uma brasileira é agredida no Brasil. Somente no ano passado foram registrados 48 mil agressões contra mulheres, das quais 68,8%, ou seja, quase 70%, aconteceram no âmbito doméstico e quase 30% foram praticadas pelo marido ou pelo companheiro. E isso, por si só, explica o porquê da existência de uma lei no Brasil como a lei denominada Maria da Penha, que é a lei que tipifica a violência sofrida no âmbito doméstico, exatamente no lugar onde a mulher, a menina, a adolescente deveria estar protegida, é exatamente o lugar onde ela é, infelizmente, agredida. E nesse contexto, senhor presidente, é que eu faço questão de ler aqui dessa tribuna a íntegra do manifesto que nós aprovamos por unanimidade, denominada o Brasil para as brasileiras, o qual eu solicito que Vossa Excelência encaminhe para compor os anais do Senado Federal. Diz o seguinte o nosso manifesto, que o Partido Comunista do Brasil, ao realizar a 2ª Conferência Nacional sobre a Emancipação da Mulher, no momento em que celebra os 80 anos do voto feminino e a conquista da eleição da primeira mulher presidente do nosso país, do Brasil, durante mais de 2 meses, mobilizamos 15 mil militantes, mulheres e homens, de todos os estados brasileiros, para o debate sobre a emancipação das mulheres e o seu significado para o avanço da sociedade contemporânea e para o projeto socialista. Um Brasil com equidade entre homens e mulheres é parte do projeto de desenvolvimento com promoção da distribuição de renda, a valorização do trabalho, a ampliação da democracia e a superação das desigualdades e discriminações de todos os tipos. Não haverá avanço civilizacional no país enquanto não houver ruptura nos padrões vigentes na vida das brasileiras. Acumulam-se conquistas e avanços de direitos e políticas públicas mais incisivas na perspectiva de gênero, mas o caminho ainda é longo na superação das expressões cotidianas da opressão a qual continuam submetidas as mulheres. A histórica subrepresentação feminina nas esferas de decisão na sociedade se constitui uma das limitações democráticas do país. As brasileiras são mais da metade da população, maioria do colégio eleitoral, mas representam somente 8,7% na Câmara dos Deputados e quase 15% no Senado Federal. Nos legislativos estaduais, são apenas 12,85%, e as prefeitas correspondem a apenas pouco mais de 9%
entre os gestores municipais. A participação das mulheres na vida pública acontece mantendo as desigualdades. As brasileiras representam mais de 41% da população economicamente ativa. Porém, mais da metade das trabalhadoras urbanas e rurais não usufruem o direito à aposentadoria por tempo de serviço, em decorrência de constituírem a maioria do contingente de trabalho informal. Persistem as diferenças salariais entre homens e mulheres, exercendo, muitas vezes, a mesma função, senhor presidente, ou seja, as diferenças salariais de quase 30% entre homens e mulheres não decorre apenas porque a mulher ocupa as mulheres ocupam os cargos mais precarizados, não. Essa diferença ocorre boa parte das vezes no cumprimento de funções e tarefas iguais, senhor presidente. Então, nós não podemos mais aceitar conviver pacificamente ou passivamente com essa realidade. A ampliação da participação das brasileiras no mercado de trabalho, muitas vezes vem sendo as principais responsáveis pela renda familiar. Acontece mantendo prioritariamente para as mulheres as atribuições de cuidar dos filhos e filhas e as tarefas domésticas. A média masculina de ocupação de tarefas domésticas alcança 4,3%. 4,3 horas semanais. Já das mulheres é de 18,3 horas semanais. Ou seja, aqui nosso manifesto fala claramente da dupla ou tripla jornada de trabalho, que no que pese sermos quase 42% da população economicamente ativa no Brasil, ainda somos obrigadas a desempenhar quase que com exclusividade as tarefas domésticas, senhor presidente. E aqui eu quero falar também que a violência contra as mulheres são faces da opressão. A cada 2 horas, uma brasileira é assassinada no Brasil. O Brasil possui o 7º maior índice mundial de assassinato de mulheres. A cada 5 minutos, uma brasileira é agredida. Repito esses dados. Foram registrados no ano passado 48 mil agressões contra mulheres, das quais, repito, quase 70% no âmbito doméstico e quase 30% cometidas por maridos ou companheiros. A vulnerabilidade se acentua na saúde. 500 mil mulheres morrem anualmente durante a gravidez no parto no país. Vou repetir, 500 mil mulheres morrem anualmente, ou na gravidez ou no parto em nosso país. A cada dia, 1.000 brasileiras morrem durante o parto, 200 mil morrem durante o ano em consequência do aborto inseguro. Na educação, as desigualdades também se expressam. As brasileiras são ainda a maioria dos 15 milhões de analfabetos. Ao tempo em que 61% do contingente que conclui o ensino superior são mulheres, se perpetua uma educação discriminatória, sexista, racista, homofóbica e lesbofóbica. As desigualdades de gênero e as discriminações se apresentam, em especial, sobre as mulheres negras, gerando obstáculos ainda maiores para essas brasileiras, cuja opressão também guarda relação com a história da formação da sociedade brasileira. E, a seguir, senhor presidente, no meu pronunciamento, eu destaco alguns pontos que nós entendemos como importantes, muito importantes, de serem atacados, ou seja, de serem enfrentados por parte do poder público e também por parte do parlamento. E quero dizer que a sociedade civil, no seio da sociedade civil, cada dia ganha mais força a organização das mulheres e que, repito aqui o que já dissemos na presença da própria presidenta Dilma, quando veio comemorar o dia 8 de março, fazendo uma reflexão com as mulheres brasileiras, a sociedade brasileira, dentro do parlamento brasileiro. Aqui a presidenta destacou que a sua luta prioritária é não só o combate das desigualdades sociais, mas o combate também
a outras desigualdades que, infelizmente, tanto marcam a nossa população. E colocou a desigualdade racial como uma prioridade, assim como a desigualdade de gênero, porque isso, senhor presidente, é difícil fazermos a leitura de que, ao passo que mais de 60% dos diplomas de ensino superior são conferidas às mulheres, por outro lado, a educação brasileira ainda é discriminatória, mantém a maioria dos analfabetos como mulheres. Isso porque as mulheres... Desculpa, porque as mulheres que têm condições de se dedicar mais são mulheres não só lutadoras, mas são mulheres que não somam esforços. São mulheres que muitas vezes passam a noite em claro para poder fazer tudo o que tem que fazer dentro de casa, fazer tudo a favor da sua família, mas também se dedicar ao estudo, se dedicar ao seu próprio crescimento profissional. Não é? As mulheres... não é à toa que dizem as mães que, entre os filhos pequenos, meninos e meninas, as que dão menos trabalho são as meninas. Mas isso ainda é fruto muito da educação machista, sexista que se dá a essas mulheres, porque é a mulher que se cobra ajudar a mãe dentro de casa e não ao homem, enquanto deveria ser o homem cobrado, o menino, tanto quanto a menina é cobrada, para arrumar a cama quando acorda antes de ir para a escola, ou para chegar cedo em casa, porque tarde da noite a rua já se torna perigosa. Se cobra muito isso das meninas e muito pouco se cobra dos meninos. Então, ainda essa forma como a sociedade trata de forma diferenciada homens e mulheres, que contribui muito para a manutenção da desigualdade e para superar todo esse arcabouço cultural de que somos herdeiros e ainda mantemos, senhor presidente. As políticas públicas são, sem dúvida nenhuma, fundamentais. As políticas públicas, primeiro, que desobriguem as mulheres dos afazeres domésticos, porque o sinônimo de cuidado é mulher, o sinônimo de cuidador é mulher também, porque a mulher, ela é a profissional competente hoje, 42% que delas faz parte 42% da população economicamente ativa é mulher, é do sexo feminino. Mas é esse contingente que quase que sozinha cuida dos afazeres domésticos sem qualquer remuneração, senhor presidente. Então, políticas públicas que desobriguem mais a mulher a fazer tarefas que fazem ainda sozinhas são muito importantes. Então, daí que nós entendemos que toda mulher tem que ter direito a uma máquina de lavar roupa na sua casa. Toda mulher tem que ter o direito a ter uma creche pública para colocar o seu filho e saber que, enquanto ela trabalha, lá está ele com total segurança, bem atendido e bem orientado. Então, é nesse sentido que a nossa conferência, a segunda conferência, aprovou um conjunto de elementos que consideramos prioridades. Eu vou ler algum deles. O primeiro, senhor presidente, acelerar o caminho para o povo, para o novo projeto de desenvolvimento que contemple as mulheres e promoção de políticas de Estado visando a superação das desigualdades sociais e de gênero. Segundo item, avançar na superação da subrepresentação feminina, promovendo a participação das mulheres nos espaços de poder. Terceiro item, estender a política de creches para todo o país, a exemplo do programa Brasil Carinhoso, contribuindo decisivamente para a autonomia e para que as mulheres possam se liberar para a luta pela superação dos padrões atuais de atribuições de gênero na sociedade. Quarto item, a consolidação de políticas de combate à violência sobre as mulheres, que hoje está expressa na conquista da Lei Maria da Penha, que seja implementado e fortalecido também
dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde, em especial da política de atenção integral à saúde da mulher, para que também sejam garantidos na plenitude os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, além de a promoção de uma educação de qualidade, inclusiva e não discriminatória, que conquiste a equidade de gênero no trabalho, implemente a política de trabalho decente e a jornada de trabalho de 6 horas para que mulheres e homens possam desfrutar do ambiente doméstico, do tempo da vida social, familiar e pessoal. E aí, senhor presidente, continue. Eu peço que Vossa Excelência considere como lido na íntegra mais do que esse pronunciamento, mas esse manifesto que aprovamos durante nossa segunda conferência. Se Vossa Excelência me permite, um minutinho a mais, como Vossa Excelência fez, no início do seu pronunciamento, eu faço agora no final, destacar a passagem do dia do defensor público. Eu já dei o tempo para Vossa Excelência, 3, e vou dar mais 2, serão 5. Não precisa, apenas para não pude estar pela manhã, durante a sessão de homenagem, estive em todos os anos anteriores, mas nesse momento eu rendo aqui minhas homenagens aos defensores e às defensoras públicas do país. Eu até acho que as mulheres representam um maior número nessa categoria, não tenho certeza, mas como todas as outras categorias cujo concurso público é a porta de entrada, as mulheres já estão superando. No Rio Grande do Sul, com certeza. As mulheres, e no meu estado também, por isso que eu falei, senhor presidente, as mulheres já estão superando os homens. Mas quero dizer, senhor presidente, que o trabalho da Defensoria Pública é reconhecido por todos aqueles que conhecem efetivamente o trabalho como o núcleo, o cerne, o coração da justiça, porque os defensores públicos são a garantia maior do princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei, presidente Paim. Porque a nossa sociedade, infelizmente, é marcada pela desigualdade. E o que é o defensor público, senão o advogado dos pobres? O advogado que aqueles de menor poder aquisitivo precisam acessar e não têm condições econômicas para isso, no sentido de representá-los e defendê-los. Portanto, penso que a categoria, mais do que merece a homenagem, mas merece de nossa parte a continuidade na luta para que possamos aprovar alguns dos projetos de seu interesse. Eu aqui quero dizer o seguinte, senhor presidente, que a emenda constitucional número 45, aprovada no ano de 2004, ela reconheceu, na reforma, que é a emenda da reforma do Judiciário, ela reconheceu e garantiu avanços para as defensorias. Entretanto, apenas para as defensorias públicas dos estados, garantindo autonomia funcional e administrativa a essas defensorias públicas estaduais. E nós precisamos promover esse mesmo direito, esse mesmo avanço em relação à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Daí eu ter apresentado um projeto de emenda à Constituição, não apenas eu, mas vários senadores, senadoras, deputados e deputadas também têm projetos que vão nesse mesmo sentido, de garantir a autonomia administrativa, funcional, à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. Penso que essa é a melhor forma de homenagear essa importante categoria que, eu repito, sem ela, não podemos afirmar que a justiça seja exercida na sua plenitude em nosso Brasil, ou que seja uma justiça que alcança a todos. Muito obrigada, senador Paim.